E eu me coloco sempre no lugar de eterna aprendiz. Porque eu acho que é aí que a gente tem que estar. No final do dia, o digital, tanto o marketing digital quanto inovação, AI, etc., são coisas que elas estão apontando para um lado que a gente ainda desconhece. Né? E se eu não tiver com esse papel de, poxa, eu tenho muita coisa ainda para entender e para aprender sobre esse mundo, eu vou acabar perdendo muito do que isso tem para me oferecer também. Eu não posso chegar e falar, não, mas eu já sei fazer isso, eu já sei usar essa tecnologia. Não, não sei. Mas Eu assim, vou aprender de novo. você pretende se posicionar mais no digital através de redes sociais? Com certeza, com certeza. Principalmente fortalecendo a imagem profissional, né? Porque eu acho que depois de um tempo, e querendo ou não, um profissional são quilômetros rodados, né? Se a gente fala que a gente Uhum. é geração 30 a mais, olha quantos quilômetros a gente já rodou e a gente tem de conteúdo que a gente pode incorporar de uma forma positiva, não só para as novas gerações, mas para trocar com todas as gerações. Então, por que não? Uhum. E aí eu falo, qual que é o nível de preparação mental que você tem que ter para migrar pro digital? Essa é a pergunta-chave. Eu acho que quando você começa a expor, né, teu trabalho, a tua imagem, etc., você tem que estar muito ciente do que você vai receber de volta. Porque toda exposição, ela gera um retorno, né, uma resposta direta. E essa resposta, ela pode vir de uma forma positiva ou em forma de crítica. Né? Uhum. Quantas pessoas elas estão abertas para ouvir isso e levar de uma forma construtiva ou não levar para o coração aquilo que não cabe a ti, né? Então tem muita coisa que é um preparo mental muito forte. E aí, de novo, eu falo das soft skills, né? Se você entende, poxa, quem você é, tem um baita de um autoconhecimento, é, entende teus gatilhos, teus triggers, até onde você consegue ir, até que assunto você consegue lidar e como que isso pode te gerar retorno, né, da audiência, das outras pessoas, eu acho que você está numa zona segura. Agora, se você tem muito medo de ser criticado, como que a sua imagem vai ficar depois que você receber alguma informação que você não queria, poxa, repensa um pouquinho mais, entende isso com você, usa um pouquinho mais de tempo para você se autoconhecer, para depois você encarar esse mundo, porque quando você se expõe é isso, você não sabe o que vem do outro lado. E pode vir qualquer coisa. Eu quando comecei a postar no LinkedIn, coisas profissionais mesmo, né? Eu não era nada de podcast e tal. Eu falava, Uhum, meu, como fazer uma história de usuário, que é coisa que eu na área de produtos faço, né? É como fazer através da AI. uhum. Porque uma amiga minha falou que uma determinada empresa estava com dificuldade de fazer isso. Aí eu falei, cara, não, mas o chat GPT pra fazer isso é muito bom. Eu tenho a minha receitinha, né? Eu coloco contexto no meio. No primeiro eu dou uma profissão pro chat GPT. Eu falo, a sua Uhum. profissão é essa. Contexto no meio, que é tudo que coloca que vai fazer sentido para aquele pedido. Depois eu coloco autores que são muito reconhecidos para fazer aquilo. Porque no chat GPT 4.0, no 3.0 são 175 bilhões de parâmetros. No 4, milhões. No 4.0 passa de bilhão. Uhum. Você coloca uma coisa, cria uma história do usuário, para isso você fala, caralho, mas eu pesquiso aonde? Porque o funil tá muito grande, você tem que Uhum. me orientar Um um pouco pouco melhor. melhor. E aí ele fez, e ficou legal. E o legal é que ele já gospe que eu falo que ele já dá o output em Word, editado. Porque você já sobe no determinado sistema que você utiliza lá. Pô, a primeira vez dói, porque assim, pô, a primeira vez que você tá fazendo, você ainda não tem muita habilidade naquilo, então você gasta um tempo. Mas imagina que depois você pega o jeito. Tá, então é só joga ali, joga ali, joga ali, joga ali, joga ali. O negócio vai acabar porque eu falei, cara, pô, uma pessoa na área de produtos não tem que perder tempo de ficar criando uma história de usuário, cara. Tem que ver o que que tá acontecendo ali na ponta, o que o cara tá pensando, o que que tá dando errado, por que que ele tá dando um, dois cliques a mais. Economiza o clique do cara pra você chegar lá no final. É você gastar mais tempo na parte relacional, que é o que vai te É, gerar mais resultado também, e deixar essa parte mais operacional para aquilo que você consegue destinar aí. exatamente. E falando de AI, a gente já tem AI criadas para matar, né? Como assim? Drones. Drones Ah, é.
É que verdade, é consegue verdade. identificar ali amigo e inimigo e ele pode. Tem um humano por trás, porque ainda precisa, que ele tem que dar, né, o comando, beleza, faça. Mas a IA já seria suficiente para poder definir uma ameaça e tomar uma ação já. Tem até uma série do Netflix, agora eu esqueci. Não é. Não Não é o é o Black de. Mirror? Não, não, não. Não, ela é documental. Parece. Hum. Não é o dilema das redes sociais, mas foi uma que surgiu no mesmo período, que fala sobre isso, sobre essas tecnologias bélicas que são criadas. Eu É, esqueci. a Depois a gente gente usa pode uma botar a nos gente, comentários, que eu vou pesquisar depois. a gente utiliza uma tecnologia bélica todo dia, o GPS. O GPS Sim. americano, inclusive. A gente não tem o nosso. A China tem o deles, a Índia tem o deles, a Rússia tem o deles. A gente utiliza o GPS, que é um nome de produto dos Estados Unidos. E quem faz a administração do GPS é o Departamento de Defesa americano. É ele que liberou isso. Então foi criado inicialmente para Outras uso intenções. bélico e eles, porra, vamos ganhar dinheiro e a gente exporta para outros países. Porque o cara não precisa ter que lançar um monte de satélite, fazer um monte de coisa, sai muito mais barato. Então a gente usa muitas coisas que a gente usa hoje em dia vem de questão bélica, de questão que a gente nem imagina, assim, sabe? Uhum. E já tem, ó, por exemplo, na empresa que você trabalha, já tem alguma vaga ou alguma coisa que abre, que já pede alguma coisa ali com inteligência artificial? Fala assim, ó, eu tenho que saber usar um pouquinho aqui, sabe? Não, ainda. Isso ainda não. Eu acho Acho que as empresas que estão com medo, né? eu acho que o assunto ele ainda é muito, ele está muito experimental para você pedir algum tipo de experiência nisso, né? Ele ainda está sendo discutido, ele ainda está sendo implementado pouco a pouco. As empresas estão entendendo como que isso pode ser incorporado dentro do serviço, do produto, da oferta de valor que ela tem. Então, eu não digo nem só da minha, mas eu não vi isso no mercado, Tá, assim. eu também ainda não vi Não ainda. acho que as pessoas estejam colocando isso. Hum. Até porque a gente ainda não desenvolveu o que, que é ser um profissional que mexe até mesmo com AI e tal. Para que eu vou querer? Qual vaga que isso vai ser apreciado? Eu acho que ainda vai ser incorporado em tudo, né? Vai ser válido para todos os modelos de trabalho, mas as pessoas e as empresas ainda estão entendendo como que isso Uhum. vai se refletir ali para exigir. Então, acho que vai demorar um tempinho. Não vou arriscar dizer quanto, mas até que isso comece a refletir lá como uma exigência técnica necessária, eu acho que ainda vai demorar um É, pouquinho. uma hard skill, né? A não Saber ser, fazer. a não ser as pessoas que trabalham nas empresas de AI. Ah, sim, não. Aí Os caras devem ser muito eles loucos, né, meu? criaram. Aí a matemática por trás é muito diferente, por exemplo. Sim. O ChatGPT e outras que são generativas, na verdade, eles não têm a mínima noção do que você está digitando. Eles Uhum. não têm, é zero. O que que eles fazem? Eles transformam uma palavra em um vetor, que é um número, e aquele determinado número ele faz uma análise de probabilidade com que mais outro número ele é conectado. E esse número volta a ser uma palavra. Então ele fala, eu amo, porra, usa mais você. Então, Uhum. eu amo você. E Porque aí a ele maior vai. probabilidade é essa, mas ele transforma a palavra em número, conecta com outro número e tal. E ele vai fazendo isso com sentença, né? Porque no início era só inglês, mas cada língua tem o seu esqueminha para poder falar. Então ele, pô, essa sentença aqui, esse conjunto de palavras, eles têm. Faz sentido estar junto? Aí fala assim, qual é a probabilidade? De 0 a 1. Ah, faz sentido, aí vai lá e joga. Por isso que é importante você colocar contexto e etc. Ele vai transformando tudo em vetor para poder conectar. Senão você vai ter uma saída que você vai falar, nossa, que negócio ruim. O que que saiu aqui? E você percebe que quando fica ruim, quando você coloca o negócio, pelo menos o chat GPT que eu uso mais, ele começa a escrever mais. Parece que ele tá enchendo linguiça. Você fala, cara, para, velho.
Tipo, olha, tá tão genérico que eu coloquei. Eu coloquei muito ruim, porque olha o que ele tá dando. E se você continua naquele chat, não conserta. Uhum. Só vai ficando pior. Então você fecha e começa de novo. Porque ele não esquece o que ele escreveu antes. Então ele vai sempre com Ele base, vai sempre com usando base, sempre mesmo. com base. Até tem uma funcionalidade, enfim, eu estava ouvindo num outro podcast, que você consegue compartilhar a tua primeira geração com outras pessoas para que elas continuem conversando com o chat em cima do primeiro input que você Uhum, fez. uhum. Então você dá lá o input X, eu quero que você construa, por exemplo, a pauta desse podcast, beleza. Aí outras Você pessoas que consegue estão compartilhar com precisando. outros membros do time. E Isso. aí as pessoas continuam em cima daquilo. E aí ele vai aprendendo e de repente o último vai ser o melhor, a melhor criação dele, porque ele começou com input-chave ali. Mas pro outro lado, também funciona, né? Chegar com uma informação muito errada, você continuar ali conversando com ele, o negócio vai de mal a pior.